paz do Senhor a todos, amados que vão estar ouvindo este vídeo, este áudio, pelo canal de YouTube. É com muita alegria que eu venho diante de vós, através dessa transmissão, levar a palavra de Deus aos vossos corações, sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E de antemão, antes de fazermos uma leitura para convosco, para trazer entendimento ao vosso coração acerca da palavra de Deus, eu quero desde já pedir a vossa cooperação, que não se esqueçam de se inscrever e compartilhar e dar o seu like, acionar o sininho e comentar também em nossos vídeos, porque é com gratidão e alegria que eu vos trago essa palavra de Deus, para que o Senhor seja revelado ao vosso coração. E o texto que vamos ler nesta tarde é o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 20. Apenas 3 versículos para meditarmos na palavra de Deus ao vosso coração, que com certeza com alegria virá para a vossa alma, e todos o quanto escutarem sejam tocados por Cristo e vivam segundo a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 17, diante nos diz assim: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Paulo, nesse texto de Gálatas, se voltarmos a alguns versículos anteriores e principalmente na epígrafe, vai mostrar a preocupação de Paulo aos irmãos de Gálatas. Haja vista que Paulo já havia pregado aos irmãos de Gálatas, da Galácia, e falado do amor do Senhor para com aquelas vidas. Com certeza Paulo tinha uma preocupação, porque aquele povo dos Gálatas era um povo como filhos, na qual Paulo havia pregado o Evangelho, não somente levado o Evangelho, mas também levado a sua própria vida como exemplo do verdadeiro Evangelho. Paulo comentava com os irmãos, dizendo que antes, outrora, vocês eram escravos daquilo que não conhecia, mas tendo conhecido, ou melhor dizendo, Deus o tornando conhecido de vocês, e sendo por ele conhecido, como estão voltando agora aos mesmos rudimentos, aos mesmos princípios, vituperando Cristo e se tornando também escravo daquilo que outrora vocês também eram. Porque sabendo que, vindo Jesus nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob, não é sobre, mas sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. Sabemos que todo um casal que vai adotar um filho, ele tem os seus rudimentos, seus direitos, seus deveres. Então nós entendemos que Cristo veio nos adotar porque estávamos sem pai, como filhos sem pai, precisávamos ser adotados. E Paulo estava dizendo aos irmãos de Gálatas, ensinando a eles os cuidados que eles deveriam de permanecer em Cristo, de estar em Cristo, de viverem realmente e fielmente ao Senhor pelos ensinamentos que Paulo havia dado aos irmãos. Ele diz: por acaso vocês querem voltar a ser escravizados por eles outras vezes? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, ou seja, festividades, coisas supérfluas, rudimento, sabe? Coisas que muitas vezes estamos presos e deixamos de viver a lei do Espírito, da graça de Deus, que traz a liberdade em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso, nos livros de Hebreus vai dizer que, portanto, não vivemos mais os rudimentos da doutrina de Cristo, mas verdadeiramente Cristo na vossa vida. Por isso que Paulo, ele diz: eu suplico, irmãos, que tornem como eu me tornei igual a vocês. Ou seja, outrora também eu era, e como vocês agora não são, eu também não sou mais escravo de Cristo.
Porque por causa da minha doença, ou seja, por mais que a minha doença foi uma provação, mas eu fui ter com vocês, anunciar, falar, ensinar, cuidar, tratar do que Cristo fez comigo e faria com vocês, e de fato vocês o conhecessem a Cristo e recebessem a salvação do Senhor. Paulo deixa isso claro aos irmãos, porque ele havia ensinado. Todos aqueles que Paulo ensinou, Paulo os teve como filhos, que ele adotou para com Cristo e segundo o Evangelho, dizendo que eles se tornaram herdeiros e co-herdeiros também de Cristo, Jesus nosso Senhor. Aí ele disse: o que aconteceu com a alegria de vocês em Cristo? Tendo certeza que fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. Paulo estava dizendo: como pode? Eu ensinei a vocês, mediante tantas situações da vida, mas fui ter com vocês, abraçar vocês, cuidar de vocês, revelar o Evangelho de Cristo para vocês. E por acaso isso me fez eu tornar inimigo de vocês? Para que vocês voltassem à prática do que era antes, se tornar escravos dessas coisas que outrora vocês eram? Aí Paulo disse: agora, os que fazem tanto esforço, Paulo diz: vocês têm que reconhecer, aqueles que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem. Paulo está dizendo: eu fiz tanto esforço para estar com vocês, para cuidar de vocês, por acaso eu não agi bem com vocês? Mas quero isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Por isso que Paulo vai deixar algo bem claro, os irmãos: eu sinto bem dores de parto. É bom sempre ser zeloso, ele disse. Mas o zelo dos nossos irmãos estava se tornando vaidade. No caso, estava disturbando já, ou seja, eles estavam voltando aos princípios que outrora de uma escravidão, e não mais verdadeiramente o Cristo, porque diz que é bom ser zeloso do bem, não apenas quando eu estou presente, ou seja, quando eu estava presente, quando eu ensinava, vocês estavam praticando, estavam fazendo, me ausentei, dei as costas, vocês voltaram à prática do que vocês faziam. Agora deixa eu te dizer algo bem claro aqui, deixar bem claro para você. Ele disse: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, por causa até que Cristo seja formado em vocês. Irmão, a dor de parto é uma dor enorme. Quem bem sabe dizer isso, claro que é uma mulher. Ela bem sabe explicar isso, sobre essa dor que ela pode sentir quando vai gerar, dar luz a um filho. Mas com certeza, antes dela sentir essa dor de parto, essa criança que vai sendo gerada, vai trazendo sintomas indesejáveis, desconfortáveis. Com certeza, quando a notícia deste Evangelho de Gálatas chegou até Paulo, sabendo como estavam os irmãos, com certeza Paulo sentiu sintomas espirituais, tristezas espirituais, angústias na alma, em saber que aquilo que havia ensinado já não estava mais em prática, não já estava mais colocado ao devido lugar da vida de cada um. E a Bíblia deixa bem claro, diz: eu sinto dores de parto, irmãos, por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Ele sabia que era profunda a sua dor e sabia que aquilo que eles haviam ensinado não estava mais sendo feito ou colocado em prática pelos seus próprios irmãos. Paulo sentia enorme dor, ou seja, Paulo sentiu o amor, o carinho, a compaixão. Por isso que quando Paulo vai dizer aos irmãos dos Filipenses, ele vai dizer: portanto, irmão, tenham a mesma afeição, a mesma compaixão, o mesmo sentimento de Cristo, como também eu tenho. E vocês fazendo isso, vocês completarão o meu gozo. Aqueles irmãos não tinham mais isso. Aquilo jamais não completava os irmãos, porque Paulo dizia: eu sinto essas dores por vocês, para que Cristo seja formado em vós. Olha, amado, para uma criança ser formado dentro de si, uma mãe tem que levar a sua gestação com cuidados, cuidados em alimentação, em práticas de algumas coisas, para manter o crescimento daquela criança. Era o que Paulo fazia. Se agora eu tenho que voltar tudo isso, mas eu já estou para dar luz, ou seja, Cristo está sendo formado em vocês, e eu estou sentindo que isso precisa novamente acontecer sobre